Dia de número 10 do nosso desafio. Parabéns a vocês, guerreiros, que estão aí nessa maratona, né? São 90 dias de leitura da Bíblia e vocês estão firme e forte, chegando aí no dia 10. Lembrando que se você, porventura, por algum motivo, ficou pelo meio do caminho, não desista, não desista. Continue a leitura, tem espaço para você aqui também. Hoje nós estamos aqui em Levítico de 12 a 21. Então o que nós vamos ter em Levítico? Bom, lembrando, né? Relembrando para vocês, texto difícil, texto que está muito longe da gente, que não tem muito a ver com o nosso dia a dia, mas é importante a gente estudar, porque a gente vai se lembrar quando chegar lá no Novo Testamento, quando Jesus falar da lei, a gente tem que saber qual era a lei, né? Qual era o passado para entender o futuro. Então é importante a gente saber como que era o costume. E o importante do dia de hoje é saber sobre a santidade de Deus. Apesar de ser muito diferente do nosso dia a dia, a santidade continua a mesma. Então, ele vai falar sobre a pureza ritual, né? E sobre as impurezas. Tem muito a ver aqui, gente. Esse povo estava num deserto, as questões sanitárias eram muito complicadas. Então, muitas dessas leis higiênicas, elas servem para a proteção do povo, a questão do cadáver, alguns alimentos que não podiam comer. Pense, esse pessoal está num lugar onde não tem como fazer refrigeração de alimentos, onde não tem como fazer a devido tratamento dos cadáveres, das pessoas mortas, então precisa evitar que esse pessoal se adoeça no deserto. Então, nada é por acaso, viu? Então vai falar sobre alimentos, vai falar sobre a santidade moral e ética, e essa não muda, né? Santidade moral e ética. Lembrando que moral, ela muda de acordo com a sociedade que você dá, então muitas coisas que a gente vê, fala assim, meu Deus, fala de escravo. Como é que Deus pode permitir que o povo tenha escravo? É uma cultura que estava em transição, não dava para mudar de uma vez, né? Mas veja que esse escravo tinha uma dignidade, não podia machucar, não podia maltratar, tinha um período máximo que ele podia ficar como escravo. Tanto é que alguns escravos, ele tinha até a opção de não ser liberto. Quando desse o tempo de liberdade, ele podia optar por continuar sendo escravo. Então, se fosse uma coisa tão ruim assim, como que eles iam querer continuar sendo escravo? E essa escravidão não tem nada a ver com a escravidão brasileira, dos negros, que a gente conhece na história, não tem nada a ver com aquilo. Não podia maltratar, castigar, tronco, toda aquela história, não existia isso. A escravidão é mais como servo, como uma servidão. E muitos desses escravos, desses servos, eles tinham até parte na herança, eles faziam parte, né? Você vê a história de José, que foi vendido como um escravo, e olha só como que foi que José, grande parte do tempo, foi tratado na casa de Potifar, por exemplo. Então, não tem em mente a escravidão que a gente conhece aqui do Brasil, não é isso não, tá? Festas, sacrifícios, e vai falar algumas regras sobre os sacerdotes, que eram essas pessoas separadas por Deus para cuidar da parte do culto, né? Do ritual do culto, eles tinham regras muito específicas. Eu quero deixar para vocês Levítico 21, verso 6. Vai dizer assim: santos serão para o seu Deus. Não, desculpa, eu falei o versículo errado. Deixa eu pegar o versículo certo aqui. Aqui. É Lucas 20, de 7 a 8. Me perdoe. É Levítico 20, de 7 a 8. Santificai-vos, portanto, e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu, o Senhor, que vos santifica. Existe aqui um chamado para que a gente também se santifique, para que a gente seja santo. O que é ser santo? Não é não pecar, não é fazer nada de errado, não. Ser santo é manter uma vida perto de Deus e longe daquilo que é errado. A gente consegue isso plenamente, 100%? Não consegue. É por isso que o versículo fala que é o nosso Deus que nos santifica. Na verdade, quem nos afasta do mal e do pecado é Deus. E o que a gente faz? A gente se aproxima dele. Ao se aproximar de Deus, automaticamente ele guarda o nosso coração e a gente nem vai querer proximidade com o que é errado. Por isso a importância de ler a Bíblia. Só de você estar lendo a Bíblia, você já está dizendo para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, que você quer se aproximar de Deus e automaticamente ele vai querer cada vez mais se afastar do que é errado. Tá bom? Boa leitura e até amanhã. Tchau, tchau.